Você já teve dificuldade em tomar uma decisão de priorização dentro do teu trabalho, dentro do teu dia a dia ou até mesmo na vida? E você vai trabalhar em produto ou produtos digitais, engenharia de software, você precisa saber como priorizar e você não sabe exatamente como. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma segunda técnica possível para usar para priorização, que é uma das mais usadas, inclusive. Né? Esse é o segundo vídeo, eu já falei no primeiro sobre esforço e resultado, e agora eu vou falar e vou continuar aprofundando esse tema e vou falar de uma segunda técnica que é muito útil de você conhecer, pois pode ser a que vai se encaixar melhor na tua situação quando você for trabalhar. Eu vou falar como ela funciona, quais os princípios dela e vou dar exemplo de como você pode montar, tanto no Miro quanto na planilha de aqui no Excel, aqui usando o Excel do Google, beleza? Pega o caderninho para anotar e também fica à vontade para você poder fazer o próprio exercício, caso você queira, porque é um baita jeito de você fixar o conhecimento. Né? Muita gente que assistiu esse primeiro vídeo me mandou mensagem falando como foi, dúvidas que teve, né? E eu respondi para poder ajudar quem está querendo aprender. Show? Então bora lá. Hoje eu vou falar aqui sobre a ICE, né? Que é um jeito da gente priorizar no dia a dia de Product Management, muito usado para ambientes tanto também de marketing. Marketing também usa muito a ICE Score, tá? Para poder fazer esse tipo de priorização. A gente às vezes vai chamar de ICE Score, tá bom? Por causa que a gente vai gerar uma nota. Tá? Então a nota, que é por isso que é um score, né? Score seria uma nota, então a gente vai usar essa metodologia. Tá? Basicamente a ICE Score ela vai ter alguns eixos. Né? Eu vou fazer aqui uma página em branco para a gente poder começar. Então a ICE Score ela vai ter o seguinte princípio, tá? A ICE ela vai medir impacto, confiança e esforço. Essas três são as variáveis que a gente vai considerar no nosso score, tá bom? Então todo método ele vai ter variáveis, né? E o resultado do método vai ser a nota que a gente vai dar para essas variáveis. Isso acontece desde a esforço-resultado, na ICE, na RICE, no GUT e até em métodos um pouco mais avançados de priorização que eu vou passar aqui e vou explicar para vocês conhecerem. Então vamos lá, mas Diogo, o que é impacto? Né? O que é o impacto e como eu uso isso, como que eu meço isso no dia a dia para trabalhar com priorização, trabalhar com produto? Como que eu faço essa análise do que é impacto? O impacto a gente pode dizer que ele é o retorno para o cliente, tá ok? Então seria qual é o retorno que o cliente vai ter com a iniciativa que a gente está considerando. Por retorno, a gente pode falar várias coisas. Tá? Entre elas, as principais, eu acredito que a gente acaba usando para analisar retorno, é a receita, né? O retorno financeiro em receita, ou um outro retorno também que é muito usado, que são redução de custos. Né? Então eu vou colocar aqui redução de custos. Geralmente você não vai olhar o custo pelo preço dele. Você poderia também olhar tá, qual é o maior custo e vamos atacar itens que têm custo muito alto. Isso também pode ser um jeito, porque geralmente você atacar coisas que estão tendo muito custo é onde você vai ter mais impacto. Né? Vamos supor, você está querendo economizar despesas no teu dia a dia. Vamos pegar um caso real do nosso dia a dia da vida. Você está querendo economizar durante um mês. Você acha que está gastando muito, quer economizar. Uma das formas de você priorizar onde você vai tentar economizar é você tentar identificar onde você gasta mais. Tá, eu gasto muito em alimentação, eu como muito fora. A gente olha o que eu gasto no mês e você vê. Eu gasto em lazer, eu gasto em alimentação, gasto em estudo, educação, e percebe que gasta muito com alimentação fora, comendo fora. Então talvez economizar nessa linha tenha mais impacto, porque ela representa muito no total. Então é um segundo jeito de a gente analisar o retorno. O retorno ele vai acabar sendo, muitas vezes, o impacto em receita ou o impacto em custos. Show? Esse é um bom jeito de a gente analisar. Um outro item que também pode ser muito utilizado é a experiência. O que o cliente ele mais sente falta, o que ele gostaria de ter, o que ele não está tendo. Então a gente literalmente, né, a gente vai perguntar para o cliente, a gente vai fazer pesquisa e vai identificar coisas que o cliente ele gosta mais, gostaria mais e precisa mais. Isso é uma forma da gente medir impacto. Vamos supor, você está pensando em fazer uma viagem de férias. Daí você tem a opção de você ir para a praia, de você ir para a montanha e você ir
para um resort, digamos, perto da sua cidade. Estou imaginando que os três, às vezes, vão ter o mesmo custo. Todos eles têm o mesmo custo, vamos supor. Você viajar perto da cidade, ou você ir para a praia, ou você ir para a montanha. Qual que você gosta mais dessas três opções? Eu gosto mais de ir para a montanha. Então, provavelmente, a nota de impacto de viajar para a montanha, ela é maior do que a nota de impacto de você ir para a praia. Nesse exemplo que eu estou te falando. É um bom jeito de você entender qual é o maior impacto. Agora, pulando para confiança, né? Confiança também é uma outra medida que a gente vai analisar e ela é mais relacionada à iniciativa em si e ao que a gente está entendendo com o cliente. Tá? Mas talvez fique um pouco subjetivo para você. Então eu vou pegar e vou falar primeiro do esforço e depois eu volto para a confiança, porque a confiança ela realmente é um pouco subjetiva. Então ela vai ter, dependendo da análise, pode parecer uma coisa, pode parecer outra. Então a confiança eu deixaria sempre para medir por último. E aí a gente consegue ter uma análise indo meio no caminho da matriz de esforço e resultado, porque a esforço e resultado ela já media, né? Igual eu acabei de falar, o resultado e impacto são sinônimos aqui, e o esforço ele já era medido na esforço e resultado. Então são os dois atributos, as duas variáveis básicas que a gente analisa, esforço e o impacto. Então o esforço ele é, digamos, o tempo, quantas pessoas precisa para fazer, custo de desenvolvimento. Então o nosso esforço ele vai ser medido por essas variáveis. O tempo para desenvolver, quantidade de pessoas, custo, o tamanho. Tamanho também é uma forma de a gente medir esforço. Então, iniciativas muito grandes, elas têm esforço maior. Geralmente vai ser assim que vai acontecer. Por isso que a gente quebra iniciativas em iniciativas menores, para a gente poder ficar mais fácil fazer priorização. Então, é uma principal forma de a gente medir. Quem ajuda muito aqui é o time de engenharia, para nos dar uma estimativa de quanto tempo demora para fazer algo, quantas pessoas a gente precisa para desenvolver e vai ajudar bastante nessa parte. Se você vai ter uma iniciativa que a gente esteja avaliando para priorizar, que existe fator custo, eu vou contratar um fornecedor, eu vou ter que contratar mais pessoas para desenvolver, é aqui que a gente vai considerar, tá bem? E confiança, o que é a confiança, né, Diogo? Bom, eu falei que era um pouco mais subjetivo, não falei? Então, por isso que, para a gente entender confiança, é importante a gente parar, pensar no histórico da empresa. E no seu histórico, no teu conhecimento, no que você conhece, no que o time conhece, você vai tentar facilitar e conversar com as pessoas para entender o como a gente vai avaliar a confiança. Porque ela é como se fosse uma nota em cima das outras, para a gente poder avaliar se a gente tem uma credibilidade naquilo que a gente está afirmando. Por quê? Vamos supor, a gente vai entrevistar o cliente e o cliente ele fala que viajar para a montanha é o que ele mais quer. Só que daí a gente conhece esse cliente, a gente sabe que no histórico dessa pessoa, nas últimas 20 viagens, 15 não foram para a montanha, foi para a praia. Então, por mais que a pessoa tenha dito algo, às vezes não é o que ela realmente pensa. Então a pessoa está falando uma coisa, mas a gente tem baixa confiança no que ela está falando. Pode acontecer. Ou então, você pode ter uma relação de confiança com coisas que você já fez ou não fez. Vamos pensar. A gente está trabalhando com o cliente, pensando nessa ideia da viagem, e o cliente nunca viajou para fora. Nunca viajou para fora, vamos falar, está pensando em priorizar uma viagem internacional e a pessoa nunca viajou para fora. Então, por mais que ela fale que quer uma coisa ou quer outra, gosta de uma coisa ou outra, a confiança é baixa porque ela nunca fez. A gente nunca fez. Então, confiança vai ser adquirido com a experiência. Com mais prática, temos mais confiança. A gente tem mais confiança das coisas. Então, muitas vezes, eu vou ter, por exemplo, vou voltar ao exemplo da economia. A gente está querendo fazer uma economia, uma redução de custos, e a gente tem várias opções de reduzir custo. Eu posso tentar reduzir custo no aluguel, eu posso tentar reduzir custo na alimentação, eu posso tentar reduzir custo em atividades de lazer, né? Cinema, jogar videogame, etc. Se a gente analisa o histórico e vê, a gente já conseguiu reduzir antes, já conseguiu conter um pouco as despesas ali em comer fora, cozinhando mais em casa, deu resultado, mas depois assim não conseguiu continuar e voltou de novo a gastar. Já
Redução de gastos, por exemplo, com lazer, a gente tentou, mas não conseguiu. Então você tem uma confiança maior de que às vezes tentar reduzir em gastos na alimentação tem mais chance de dar certo, porque você já conseguiu fazer antes, você já sabe como é que faz, você já tem uma noção. O contrário pode ser verdade. A gente quer reduzir a alimentação fora, mas não sabe cozinhar nada. E aí, por não saber cozinhar, fica mais difícil de você criar o substituto. Enquanto que às vezes outras coisas você tem mais facilidade. Por aí, a confiança ela vai ser subjetiva porque ela vai ter esse grau, o que a gente tem de estimativa com base na experiência que a gente tem naquele assunto, naquele tema, com base no que a gente está estudando e analisando do cliente, que a gente conhece o cliente. Quanto mais a gente conhece, mais dados a gente tem, mais confiança a gente consegue ter. Tá bem? Então, basicamente é isso que funciona, é assim que funciona a ICE Score. Agora vamos mostrar ela na planilha, montando de fato uma priorização. E para fazer isso, eu vou começar com a mesma matriz que a gente tinha feito para esforço-resultado. Essa aqui foi a matriz do esforço-resultado, e aí eu dupliquei ela para a gente fazer uma RICE Score. E antes de falar um pouco dela, eu queria só comentar rapidinho. Se você está gostando, curta o vídeo, tá? Comente dúvidas que você tenha. E se quiser saber mais sobre o gerenciamento de produto, clique no link que tem o curso que eu dou aula, né? O método PRD. O curso ele está reformulado, então eu dei uma turbinada nele. Agora ele está na versão atualizada da Hotmart. Então é bem mais fácil de visualizar, de fazer as aulas, voltar, assistir de novo. Tá bem bacana mesmo. Tá com 93 módulos já, então cada vez tem mais. No começo tinha 60, então já aumentou mais de 50% a quantidade de conteúdo no curso. Gera certificado e você tem todos os módulos aqui. Fundamentos, para você poder assistir. Cada aula, 30 minutos, 16, 8, são aulas todas quebradas, então aqui são as aulas referentes ao Discovery, 15, 20, 27, 21, abordando todos os temas, né, com atividade prática. Aqui eu explico o que precisa fazer na atividade. Tem o link para você usar como base o arquivo para poder fazer a atividade prática. Estratégia de produto também, todo separado em módulos, para ficar mais fácil para você navegar nos conteúdos, conectar os assuntos. O grande diferencial do meu curso é que eu dou todas as aulas. Então eu já conecto um assunto com outro assunto que você vai ver lá na frente. Então quando você vai ter um assunto lá para frente, por exemplo, eu estou falando já de, vamos lá, desenvolvimento de produto de fato, né? Então eu já linko com o que você estudou na parte do Discovery, na parte da estratégia, e fica mais fácil de você absorver, fixar, usar no dia a dia e usar isso para acelerar na carreira de gerenciamento de produto. Se você ainda não está, para você conseguir entrar na carreira, você conseguir criar atividades práticas, ter exercício prático para você ir nas entrevistas e mandar bem. Então, fica o convite para vocês conhecerem o curso e virar aluno. Tem até um módulo aqui de preparação de entrevistas, bem completo. Fica o convite, então. Voltando aqui, agora a gente tem a nossa ICE. Eu expliquei os 3 critérios para vocês. E agora, eu vou ter um ponto que é um ponto que vocês precisam prestar bastante atenção, porque geralmente é onde algumas pessoas confundem. Que na ICE, né, original mesmo, né, esse jeito que eu expliquei para vocês, eu acredito que é o jeito mais eficiente para você entender como é que funciona de fato a ICE Score. Só que quando a gente for olhar a métrica mesmo, ela é medida por easy, que é a facilidade. E o que a gente vai ter que entender? Então, o conceito de facilidade é o conceito de esforço, só que a nota maior é para o que é mais fácil. E quando a gente fala de esforço, a nota maior é o que é mais difícil. Tá? Quase todos os métodos usam esforço e a ICE usa facilidade. Tá? Mas ela é o mesmo racional, é a mesma lógica, e é só importante vocês saberem que vai acontecer agora esse twist aqui, tá? Então eu vou chamar de facilidade. Então quando a gente vai para a planilha, a gente vai ter as 3 colunas aqui, né? A gente vai ter as iniciativas, a gente vai ter a descrição delas, o impacto, a confiança, o esforço e o score. Só que o esforço a gente vai na prática falar de easy, que é a facilidade, né? Por quê? Porque quanto maior a nota, é porque é mais fácil. E assim, isso vai refletir na nossa fórmula. Tá ok? Então é isso que vai acontecer, porque o score da ICE ele é uma multiplicação
entre o impacto vezes a confiança vezes a facilidade de fazer algo. Tá ok? Então a gente vai ter que ter esse racional aqui na hora de calcular. Então vamos imaginar que eu tenho uma iniciativa A cujo impacto é 7, a B o impacto é 5, a C o impacto é 3, a D o impacto é 4, 9, 8 e 4. E quando a gente vai analisar o esforço, a gente vai entender, né, qual é o mais fácil de fazer. A iniciativa C tem facilidade, ela é muito fácil. A B ela é um pouco mais difícil. A ela é bem difícil e aí por diante, né? Então você vai ter esse cálculo de esforço. O esforço ele vai ser sempre medido, né? Facilidade, né? Os itens com maior nota são mais fáceis de fazer, os itens com menor nota são mais difíceis pelo tamanho, né? Uma iniciativa muito grande, ela vai ser mais difícil, então eu vou ter que dar uma nota menor para ela aqui na ICE. Uma iniciativa que ela é rápida da gente fazer, eu consigo fazer em uma semana, 2 semanas, né? Eu vou dar uma nota alta porque ela é mais fácil de fazer, tá ok? Então você pode inclusive ter esses, como se fossem graus, por exemplo, se eu for fazer essa atividade em até 2 semanas, eu vou dar uma nota mais ou menos de 8, 9, 10. Se eu for fazer essa atividade em um mês, eu vou dar mais ou menos 6, 7, 8. Tá? Se eu for fazer essa atividade em 3 meses, vai ser um 3, 4, 5. Se eu for fazer essa atividade em mais de 6 meses, é uma nota 1 ou 2. Então isso já nos ajuda a entender melhor como funciona o esforço. Para saber mais, dá uma olhada no meu curso, eu ensino bem certinho, dou vários exemplos, e aí a gente chega na confiança. Então eu posso ter uma iniciativa que eu já tenho prática ou não. Então se eu já tenho uma prática, eu sei que aquilo vai funcionar, posso dar uma nota alta na confiança. Já uma iniciativa que eu tenho menos, eu poderia ficar na dúvida, né? Uma que eu nunca fiz, eu vou dar uma confiança baixa. Eu tenho baixa confiança, não sei se isso vai funcionar. Ou então, é porque conversando com clientes, eu não sei se o cliente ele tem realmente, sabe, a gente não tem confiança naquele assessment, naquela iniciativa. A iniciativa ela não nos dá muita confiança, então a nota é baixa na confiança. Já algo que a gente já fez e vai fazer de novo, a gente uma vez fez uma campanha de marketing que deu muito resultado. Então, a gente sabe que ela deu resultado, então a gente tem uma confiança alta nela, tá ok? Então ficaria assim, né? Eu estou imaginando aqui algumas notas de confiança. Então eu tenho o impacto, que é o resultado para o cliente, a confiança, que é a nossa experiência, e a facilidade de fazer. Isso gerou um score. E com o score feito, é bem simples. Agora a gente vai pegar e vai ordenar as notas maiores. As que estão mais no topo são as que a gente vai fazer. Essas são as nossas prioridades. Então a prioridade número 1, número 2, número 3. Né? Aqui fez um ranking. Essas daqui, por exemplo, tem essa daqui que ela é, inclusive, um exemplo legal é o item C. Né? O item C, veja, facilidade é 10, é um item muito fácil de fazer. Só que como ele tem um impacto pequeno, 3, e a gente não tem muita confiança, ele não está sendo priorizado. Já itens, por exemplo, que tem até um esforço razoável, 5, ele está como nota 1. Por quê? Porque ele tem um impacto alto e a gente tem uma confiança alta de que vai dar resultado. Então, mesmo que tenha um trabalho maior, vamos supor, 5 seriam 3 meses de trabalho, aqui no exemplo que eu dei, 3, 4 meses de trabalho, vale a pena a gente se esforçar em fazer isso. O que pode acontecer? Né? Isso agora é uma dica mais avançada para quem está querendo realmente rampar e crescer na carreira de produto, é a gente montar uma priorização e quando a gente olha o resultado e revisa com os clientes, o cliente ele não concorda. Ele olha e fala assim, principalmente cliente interno, porque ele vai conhecer de fato, né? Ele vai olhar e fala assim, não, mas eu queria esse item B, eu não quero que, eu preciso que seja feito. E o G talvez não seja tão importante. O B realmente é importante, o G não é tanto. Daí você vai entender, mas pela nossa priorização é isso que aconteceu. Então pode ter acontecido algumas coisas. O que pode ter acontecido? Na hora que a gente estimou os impactos, talvez o cliente ele queira revisar, talvez ele olhe e ao ver o resultado e falar, eu não vou fazer isso e vou fazer isso, ele fala, não, pensando bem, talvez esse item G não é tão relevante assim, vamos dizer, eu baixo um pouco a nota, e o item B, ele é mais importante do que eu achei. Vamos fazer um teste e colocar, só de mudar menos 1 de impacto no G e mais 1 de impacto no B, já mudou a ordem. Já mudou, o item B passaria a ser feito
e não o G. E por isso que é legal a gente montar e revisar a nossa matriz de priorização. Uma outra coisa que a gente pode fazer, bem comum, são itens que às vezes não foram priorizados. Por exemplo, o item A. Às vezes o cliente fala assim, não, mas eu quero, olha, o item A tem nota 7. Ele é acima dessas duas aqui. Ele é um item que é mais importante para o cliente e ele não está sendo priorizado frente a outros itens que a gente está priorizando, né? Eu vou arrumar aqui a cor só para ficar mais fácil de você acompanhar. E aí é muito comum isso acontecer. Você fala assim, mas eu queria muito o item A, ele é o que tem a maior nota em relação aos outros dois que estão na frente. Então uma coisa que é comum a gente fazer é quebrar, porque como no problema do item A é o esforço dele, que ele está muito grande para desenvolver. Uma nota 2, provavelmente é uma atividade de 6 meses aqui, pelo menos. Então o que é muito comum, e é a dica que eu dou de ouro aqui para você, é você às vezes quebrar o item A em 2. Então a gente vai entender a iniciativa e vai tentar dividir ela em fases, em milestones, né, em partes. Você vai fazer um MVP dela. Às vezes você vai ter o item A.1, vamos imaginar aqui, A.2, que é uma segunda parte, ou até mais partes, tá? A gente poderia quebrar em mais pedaços. E aí eu só vou fazer uma diferença para ficar mais fácil de você entender o racional. Eu vou deixar os três aqui, vou deixar o A sem mexer e vamos criar o A1 e o A2. Então a gente pode dividir essa iniciativa em duas e imaginar que a primeira parte dela ela vai ter um impacto às vezes um pouco menor, porque ela vai ter menos funcionalidades, e a A.2 também vai ter um pouco menor, porque ela vai ter um pouco menos de funcionalidades do que a ideia inicial completa, tá? Só que a gente vai ter, como a gente quebrou em partes, a gente vai ter uma confiança às vezes até um pouco maior, porque ela tá um pouco... E aqui eu vou reduzir um pouco, porque o item A.2 vai depender do 1. Só que o esforço vai diminuir, então ela vai ficar muito mais fácil. Aqui aumentou para 5, vamos imaginar. É isso, ó. Aqui aumentou de 2 o esforço para 5, porque às vezes ficou a metade do tempo de desenvolvimento, ou então eu vou precisar da metade das pessoas desenvolvendo. E aqui, mesma coisa. Então veja só, nesse caso, eu vou deixar essa aqui em cinza, só para lembrar que ela não existe mais. E aí agora eu vou reordenar. Olha que legal. O item A.1 é o que passou na frente, porque ele ficou com uma nota 225, o score. Esse item é o que acaba sendo feito. E a gente realmente não vai fazer o A.2. Lembra? É uma iniciativa muito grande, então a gente acabou quebrando em duas. Vai fazer a parte 1 e a parte 2 vai ficar para o futuro. Para o próximo semestre, ano que vem, quando a gente terminar, a gente refaz o exercício e avalia para ver como que fica a ordem. E nesse caso, a gente não está fazendo o item B e passa assim a fazer o A.1, porque a gente entende que tem um impacto às vezes mediano, reduziu um pouco o impacto, mas a gente tem com uma confiança alta porque ela é parte de um projeto maior que a gente está fazendo a primeira parte. Legal? E espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.